A anistatina apresenta um mecanismo de ação igual, né, à anfotericina B. A anistatina, pessoal, ela não sofre absorção sistêmica a partir da aplicação tópica, ou seja, a partir da aplicação lá na pele, da vagina ou do trato gastrointestinal. Pode ser utilizada aí para tratamento de candidíase da pele, mucosa vaginal e oral, quando administrada pelo uso tópico. E, em relação ao uso oral, ela pode ser utilizada aí para tratar a candidíase da cavidade bucal, que seria o sapinho, né, o famoso sapinho, e do trato digestivo superior, no caso aí da esofagite ocasionada por cândida. Agora vamos falar dos inibidores da síntese dos ácidos nucleicos dos fungos. Representante aí dessa classe, né, na verdade nem são inibidores, é no singular inibidor, porque nós temos um único fármaco, que é a flucitosina. A flucitosina, pessoal, como vocês podem observar nessa imagem aqui ao lado, ela é captada aí de forma seletiva pelas células fúngicas, uma vez que as células fúngicas apresentam um transportador, uma permease, né, específica, que é aí a citosina permease. Essa citosina permease, esse transportador, ele é expresso aí, apenas nas membranas dos fungos, ou seja, as células dos mamíferos, elas são protegidas uma vez que elas não apresentam aí a citosina permease, ou seja, elas carecem desses transportadores. Então, a partir da citosina permease, essa flucitosina ela penetra aí na célula fúngica. E no interior, né, da célula fúngica, a enzima que está aqui descrita para vocês, citosina desaminase, ela converte a flucitosina em 5-fluoracila, ou também abreviada como 5-fu. Em seguida, né, essa 5-fluoracila ela vai ser convertida em um outro metabólito, que é aí no ácido 5-fluorodesoxiuridílico, que é aí a molécula final, né, proveniente da flucitosina, mas que é aí capaz de inibir de forma potente uma enzima, que é a timidilato sintase. Com a inibição da timidilato sintase, a gente tem aí lá no fungo uma inibição da síntese de DNA e, consequentemente, também da divisão celular. Por isso que esse fármaco ele é dito como inibidor da síntese de ácido nucleico. A vantagem, né, farmacocinética da flucitosina, ela está aí relacionada no seu grande volume de distribuição e também, né, em relação à farmacocinética desse fármaco, a gente pode destacar aí uma excelente penetração que ele apresenta aí a nível de sistema nervoso central, olhos e também trato urinário. Além disso, pessoal, é importante destacar aqui para vocês que, embora, né, as células dos mamíferos elas careçam aí de permeases que sejam específicas de citosina e também da citosina desaminase, é importante destacar para vocês que os fungos e as bactérias, principalmente as bactérias presentes no intestino, né, do humano, elas podem, né, então, aí, converter a flucitosina em 5-fluoracila. E essa 5-fluoracila, então, convertida pela microbiota, ela pode causar aí alguns efeitos adversos no hospedeiro. Dentro desses efeitos adversos, a gente pode destacar aí que são efeitos adversos dependentes, né, da dosagem, e eles consistem em supressão da medula óssea, que pode resultar, então, em leucopenia e trombocitopenia, bem como também os indivíduos podem desenvolver náuseas, vômitos, diarreia e também disfunção hepática. A flucitosina, pessoal, ela está aí contraindicada durante a gravidez, por ser aí um inibidor da síntese de ácidos nucleicos, né? Então, é importante ressaltar isso. O espectro da atividade de flucitosina administrada sozinha, ou seja, como um único medicamento, está, então, relacionado aí à candidíase, né?
a criptococose e também a cromomicose. Porém, foi observado que, ao longo do tempo, os fungos realizaram um processo de mutação, diminuindo, então, a presença do transportador, ou seja, da citosina permease. E, por conta disso, eles observaram, né, que haveria aí a necessidade de associar a flucitosina com a anfotericina B, uma vez que a gente sabe que a anfotericina B, ela se liga ao ergosterol e vai promover poros. E a presença desse poros facilitaria, né, facilita aí a entrada da flucitosina na célula fúngica. Então, né, essa associação da flucitosina com a anfotericina B, ela é bem importante aí no tratamento de micoses sistêmicas. E dessa forma, nessa associação, a gente poderia utilizar para tratar infecções causadas por infecções, né, relacionadas aí à meningite criptocóxica, né, que vem aí através da criptococose, né, causando aí a meningite, em adultos, né, que são HIV positivos. Agora vamos falar aí do inibidor da mitose. O único fármaco desse grupo é a griseofulvina. A griseofulvina, aí, por sua vez, derivada do penicilínio griseofungo, que foi descoberto aí, né, na década de 1950. Qual que é o mecanismo de ação da griseofulvina? Por que ela é considerada, então, inibidor da mitose? Porque, de fato, né, ela inibe a mitose dos fungos através da sua ligação, da sua associação com os microtúbulos, mais especificamente, né, a tubulina e também uma proteína aí associada aos microtúbulos. E dessa forma, quando ela se liga à tubulina, quando ela se liga, né, às proteínas dos microtúbulos, a griseofulvina ela consegue romper a organização do fuso mitótico. E aí o que a gente tem como resultado final é uma célula fúngica multinucleada, normalmente com 2 núcleos, porque o fuso mitótico foi interrompido. Foi também, né, relatado, foi também observado que o fármaco, né, que é a griseofulvina, ela inibe aí a síntese de RNA e de DNA pelo fungo. E, além disso, a griseofulvina, eles observaram que a griseofulvina ela tem a capacidade de se acumular nas células precursoras aí de queratina e se ligar aí fortemente e firmemente, né, a queratina aí nas células diferenciadas. Essa associação prolongada e firme aí da griseofulvina com a queratina permite aí o novo crescimento tanto de pele, dos cabelos e das unhas livre de infecções causadas aí, né, por dermatófitos. E, na maioria das situações, pessoal, a griseofulvina ela parece ter uma ação aí fungistática. Os usos clínicos, ela pode ser utilizada aí para tratar dermatofitoses da pele, do cabelo e da unha ocasionada por tricofito, microsporo e epidermófito. E, em relação à absorção, eles observaram que houve, né, o aumento da absorção da griseofulvina quando ela foi ingerida juntamente com uma refeição rica em gordura. Em relação aos efeitos adversos, eles observaram aí que a griseofulvina não está associada a uma elevada incidência, né, de efeitos adversos graves. Os efeitos adversos comuns aí da griseofulvina consistem em cefaleia. Além disso, os indivíduos podem desenvolver letargia, vertigem, visão embaçada. E os efeitos adversos eles podem ser exacerbados aí com o consumo de álcool. Além disso, a griseofulvina ela induz as enzimas hepáticas do citocromo P450 e, dessa forma, ela pode aumentar o metabolismo de alguns fármacos, como a varfarina, e reduzir potencialmente aí a eficácia de alguns aí contraceptivos orais com baixo teor de estrogênio. Um fármaco que vai inibir aí a mitose
a gente tem que destacar, né, que deve ser evitado aí durante a gravidez e porque foi observada e foram relatados anormalidades fetais. Por último, nós temos aí os inibidores da síntese da parede celular. Então, os fungos são células eucarióticas que apresentam parede. A parede celular do fungo ela é constituída de manoproteína, glicano e quitina. E existe aí um complexo glicano-sintase que vai auxiliar aí na síntese dos carboidratos aí presentes na parede celular. Então, os componentes aí, chaves da parede celular dos fungos, como a gente falou aí, é a quitina, o glicano e a manoproteína. Além disso, a gente tem aí o beta 1,3-D-glicano e também nós temos aí o beta 1,6-D-glicano, além aí das glicoproteínas da parede celular. Como, né, as células humanas não possuem parede celular, os componentes, então, da parede celular do fungo, eles representam aí alvos exclusivos, né, para a terapia antifúngicas. Dentro, né, dos inibidores da síntese da parede celular, nós temos aí uma classe, né, antifúngica denominada equinocandina. A equinocandina, então, né, são mais de um fármaco, né, na verdade as equinocandinas no plural, elas formam aí uma nova classe de agentes antifúngicos, cujo alvo aí é a síntese da parede celular fúngica, e elas fazem, né, essa inibição da parede através da inibição aí não competitiva do complexo glicano-sintase, né? Elas vão inibir aí a síntese dos carboidratos, né? No caso aí do carboidrato da beta 1,3-D-glicano, que é né, um dos componentes aí da parede celular do fungo. Quando, né, as equinocandinas elas impedem, né, a síntese de alguns constituintes, no caso desse carboidrato, que faz parte aí da parede celular, ela leva, então, aí a ruptura da integridade da parede celular do fungo, que vai resultar aí num estresse osmótico, que leva aí à lise das células fúngicas e, por fim, aí, à morte do fungo. Os três, né, agentes aí antifúngicos da classe aí das equinocandinas são aí a caspofungina, a micofungina e a nidulafungina. Todos esses agentes, eles são lipopeptídeos aí semissintéticos, na verdade, né, derivados aí de produtos naturais. E as equinocandinas, em relação ao uso clínico, né, elas possuem uma atividade antifúngica contra, né, espécies de cândidas e também de cândida e de aspergilos. Então, são efetivos para tratar infecções causadas por cândida e aspergilos. Todos os três inibidores aí, todas as três equinocandinas, elas são aí disponíveis apenas na forma parenteral. E isso porque apresenta, né, uma baixa biodisponibilidade, uma biodisponibilidade aí insuficiente por via oral. Em geral, né, a gente pode dizer aí que as equinocandinas elas são bem toleradas, mas existem, né, alguns efeitos adversos que elas podem ocasionar, como cefaleia, febre, alteração também aí da função hepática e, raramente, mas pode acontecer, hemólise. Então, na aula de hoje, na aula dos antifúngicos, nós vimos aí antifúngicos, na verdade, capazes aí de inibir o fuso mitótico, como é o caso da glicerofulvina, antifúngicos que são capazes de inibir a síntese de DNA, como a flucitosina, antifúngicos que alteram a estabilidade da membrana plasmática, como os polienos, no caso a anfotericina B e a nistatina, os antifúngicos que inibem a síntese, né, dos componentes da parede celular, como no caso aí das equinocandinas. E também vimos aí antifúngicos que inibem a síntese do ergosterol, como o caso do cetoconazol, fluconazol, né, e também terbinafina, naftifina e butenafina.
Ok, pessoal? Então, na aula de antifúngicos, é isso que a gente tinha para passar para vocês, ok?